recebo aqui para falar sobre esse assunto, é claro, o nosso querido doutor Juarez Furtado. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. A gente adora falar de alimentação, né, doutor? Então, é o segredo, né? É o segredo, porque aquela máxima lá que diz que a gente é o que a gente come, eu acho que ela é muito válida, né? Se a gente pensar dessa maneira, a gente muda muita coisa na vida, né? Nossa, e não é só o que a gente come, é o que a gente faz com o que a gente come também, ou seja, como a gente digere tudo aquilo. Isso é muito mais importante também. E é uma coisa que cada vez menos a gente, os pais, estão prestando atenção. Então, a nossa equipe foi para as ruas para saber o que as pessoas, as dúvidas das pessoas com relação a esse assunto, porque eu acho que tem muita gente ainda que acaba passando batido, né? Tem dúvida, mas aí deixa passar e a criança vai crescendo e justamente quando a criança é pequenininha, cresce muito rápido, quando vê já foi. E aí tá com um problema para resolver, que é a obesidade infantil ou outros fatores aí que acabam aparecendo. Então a gente vai... tem aí no ponto a primeira pergunta para a gente já começar aqui conversando com o Dr. Juarez e tirando a dúvida do nosso telespectador? Boa tarde, meu nome é Ana Cláudia e eu tenho um bebê de 5 meses e gostaria de saber por que acontece a prisão de ventre quando começamos a inserir outra alimentação no bebê, além do leite materno. Então, é muito interessante. O bebê, quando nasce, ele até os 3 meses de vida, ele está se adaptando ao mundo externo. Eu costumo dizer que o neném nasce depois de 3 meses fora da barriga. Por isso que as cólicas melhoram muito, a questão da digestão melhoram muito, o próprio refluxo, depois desses 3 meses, né? Então, geralmente é o período mais crítico. É o período mais crítico. Ele está se adaptando, ele estava num universo onde ele não recebia nada, era tudo via cordão umbilical, e ele começa a entrar. Até então entra o leite da mamãe, que é um alimento, o melhor alimento, digamos assim, do planeta para o ser humano. E aí, quando essa criança está no leite materno, como a mãe falou, geralmente é para essa digestão e esse cocô sair normal, pelo menos uma vez ao dia ou no máximo a cada 2 dias. O ideal é que seja diário e bebês menores de 6 meses até 2, 3 vezes ao dia. Quando você começa a introduzir outros alimentos, dependendo do tipo de alimento que você está introduzindo, alguns tipos de frutas, algumas coisas que possam ter até, o pessoal costuma fazer aqueles bolachinhas dissolvidas no leite. Quando você começa a introduzir esses alimentos, o intestino vai tentar se adaptar e aprender a digerir aquilo. E pode acontecer do quê? De haver um cocô mais preso. É sempre importante lembrar que até 4 dias, digamos assim, estaria dentro de um normal nessa fase de adaptação, e passando de 4 dias é interessante a gente ajudar a criança a fazer cocô e observar o que foi introduzido que está gerando aquilo. Nos bebês que não estão no peito, Bruno, é muito comum a constipação, porque o leite vaca, que é o mais usado, ele é constipante. Então, aí tem que estar sentando com o pediatra para discutir o que possa estar trancando ou não. Sempre lembrando que a gente, quando tem um cocô preso, adultos e crianças, não deve usar um laxante. A gente tem que entender o que está prendendo e ajudar o intestino. Não simplesmente forçar ele a ter uma diarreia ou um cocô. Agora, só para complementar a pergunta da Ana Clara, a questão, quando você vai num nutricionista, por exemplo, ele sempre fala, você tem que observar várias coisas no seu dia a dia. Isso. A cor da sua urina, das suas fezes, enfim. Isso. E a criança, né? Tem alguma coisa, porque tem algumas fases aí que vai mudando essa parte da criança defecar e a gente não sabe se é normal ou se não é. Tu vê que é até interessante, às vezes no consultório, alguns pais se espantam que a gente tira ou mostra no computador, digamos, existe um quadro com as características ideais ou os tipos de cocô, em que a mãe tem que identificar e saber, e para a gente poder saber também o que está acontecendo com essa criança. Antigamente, lá na antiguidade, Bruno, era interessante, os médicos, e aí você vai também na medicina chinesa, você vai no pessoal que tem a medicina mais antiga, muitos diagnósticos são feitos através das fezes, muitos diagnósticos. Antigamente até os reis antigos tinham pessoas que analisavam as fezes deles. Olha só que coisa que parece absurda, mas é uma coisa importante, porque aquilo que sai ali no cocô é sinal do quê? Do que foi absorvido, do que não foi e como que está a saúde da criança. Falando em digestão e falando em intestino, os chineses de 5.000 anos de medicina, eles já diziam que a imunidade, por exemplo, Bruna, começa na barriga. Sabia que para mim ter uma boa imunidade eu tenho que cuidar muito do meu intestino? Não é à toa que hoje em dia as fórmulas, as indústrias estão trazendo os probióticos, prebióticos, porque sabe que a flora intestinal é responsável não só pela boa digestão, mas também pela imunidade. Então é super importante cuidar do intestino da criança. Certíssimo. A gente tem mais uma pergunta, vamos ver.
Oi, meu nome é Cristiane e tenho um bebê de 22 dias, a Sofia. Gostaria de saber quantos meses eu posso dar um outro alimento e que tipo de alimento eu dar para ela. Importante, Cristiane. Então, todo bebê quando nasce, é importante que até o 1º ano de idade, a cada mês visite o pediatra, porque o pediatra vai estar em contato direto, examinando e conversando com a mãe e observando justamente o momento ideal para entrar com os alimentos. Mas um bebê que mama no peito, Cristiane, ele pode ficar, deve e pode ficar até o 6º mês apenas exclusivamente com leite materno, que é o melhor alimento que eu já te disse do planeta, para todo ser humano. O que acontece? Então, depois do sexto mês, a gente começa o desmame, ou não só o desmame, introduzindo os novos alimentos que o pediatra vai estar dizendo. A gente começa com sucos de frutas, depois as frutinhas, depois a gente introduz os legumes, depois a gente introduz a carne, depois vem o feijãozinho e depois o ovo, por exemplo. Hoje em dia, na Sociedade Brasileira de Pediatria, eles já estão querendo que introduza tudo ao mesmo tempo. Eu não concordo muito com isso, porque eu não vou ter um parâmetro de como está a digestão e os resultados de o que fez bem ou mal para a criança. Aquela ideia de observar, né? Observar. Você dá um alimento e observa. E observar aquela semaninha como ficam as fezes. A gente tem mais uma perguntinha ainda nesse bloco, vamos ver. Meu nome é Maria de Lourdes, eu tenho a minha netinha aqui com 3 aninhos, que não está se alimentando bem, está desnutrida, porque ela não quer comer nada. O que tu dá, oferece para ela, ela não quer comer. E eu levei ela no médico, o médico não deu nenhuma vitamina, um fortificante para ela tomar. Tá bom. Então, Maria de Lourdes... É muito comum isso, a criança passa por uma fase que a gente enlouquece, pensa, meu Deus, não vai comer, né? Não vai crescer, e aí? E passa por fases, na verdade existem fases mesmo, e uma coisa importante para os pais estarem acordados. Não adianta eu dar um remédio para abrir apetite para uma criança que não está comendo, e ao contrário, eu tenho que entender o seguinte, a criança tem 3 prazeres na vida, nós temos mais, a criança tem 3, comer, dormir e brincar. Quando uma dessas coisas não estão acontecendo, algo nela não está bem. Então, tem momentos de vida em que a criança pode estar passando por um mau trabalho digestivo, algum probleminha de fígado, algum mal-estar que leve ela a não querer comer. Por quê? Porque o comer é prazeroso para ela e é o que mantém ela viva. Então, vai ter momentos, Maria de Lourdes, em que ela vai deixar de comer algumas coisas, ou quando ela realmente parou de comer tudo, aí é preocupante. Nem as besteiras, isso é outra coisa, detalhe. Às vezes o paciente chega lá e diz, doutor, ele não come nada. Aí eu começo a perguntar, tá, mas não come sorvete, picolé, chocolate? Não, isso ele come, salgadinho, não, isso ele come. Então essa criança ela não está com falta de apetite, ela está com apetite seletivo. E seletivo por quê? Para coisa boa. É claro que elas vão preferir um salgadinho do que uma fruta. Só que a gente tem que aprender a não dar o salgadinho sempre e a ensiná-la a comer as frutas, ou seja, as coisas naturais e saudáveis. Então, assim, é super importante levar ao pediatra, ele com certeza pesou, mediu, fez os índices lá e viu que ela estava ainda nutrida. E pode sim, naquela criança que não come bem e está por um período de não boa alimentação, Bruna, eu até suplementá-la com minerais e vitaminas. Posso. Mas não é sempre. Antes da gente ir para o intervalo, só para completar essa ideia, dá para a gente pensar em tentar adiar o máximo possível a introdução desse tipo de alimento na dieta da criança? Claro, aí é que está a grande questão. Infelizmente, hoje, os pais não estão tendo tempo, eles estão fazendo 200 coisas, não estão tendo tempo de ser pais. O que acontece? Eu não presto atenção em coisas importantes. Os primeiros, dentro da pediatria hoje, tem a história dos 1000 dias, quer dizer, os primeiros 3 anos da criança, que são fundamentais para estruturar aquela casinha que vai depois ser habitada lá na frente. Então, assim, quanto mais eu puder acordar e principalmente as crianças que não vão no supermercado ou que você não ofereça as besteiras antes delas encontrarem na escola ou encontrarem no aniversário. Por quê? Porque se tu já desde cedo começa a me dar um refrigerante para uma criança em vez de um suco natural, isso vai ser muito mal, porque você vai gastar com o médico lá na frente com remédios. Então isso que tem que ser entendido. Papai e mamãe, o segredo para não gastar lá na farmácia é gastar certinho no supermercado. Certo, a gente vai continuar conversando depois do intervalo, doutor. Pode ser? Pode. Então, tá bom, não sai daí, a gente volta já. Já chegaram várias perguntas, tá, doutor? Então vamos lá. A Simone de Itajaí, o neto dela tem 10 anos, não come arroz e feijão
e ela pergunta o que poderia substituir esses dois alimentos aí que são tão presentes na alimentação brasileira. Do brasileiro. E sabe que essa união de arroz e feijão é interessante porque ele gera nutricionalmente elementos bons e saudáveis. Muito da população vive bem, mais saudável, digamos, porque tem isso como base. Mas vai acontecer de algumas crianças terem seletividade, né? Ou seja, não gostarem de alguns nutrientes. E a gente tem que substituir. O arroz é um carboidrato, é açúcar, digamos assim, é amido, e aí você pode substituir ele. Se ele comer um macarrão, ele já vai ter o que tem, digamos assim, no arroz. Agora o feijão é o mais importante. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes na alimentação, a gente tem 3 nutrientes maiores, que os carboidratos, os açúcares, as gorduras e as proteínas. Isso é que constrói a nossa casinha, o nosso corpo. As proteínas, elas às vezes são muito negligenciadas, são muito esquecidas, e é a coisa mais importante, porque açúcar ou carboidrato eu armazeno no meu corpo, eu guardo lá no meu estoque, na minha despensa. Gorduras eu também guardo na minha despensa. Agora, proteínas não, eu como e já utilizo elas, senão eu elimino. Inclusive os velhinhos, um dos alimentos mais importantes que eles têm que ter é um suplemento nutricional que é proteína, porque senão eles entram numa sarcopenia, que é uma perda da musculatura, da massa muscular. Então, assim, feijão é importante ela substituir ou por carne, que ele tenha comido carne, as carnes bovinas ou frangos mesmo, né? Ou até peixe também, nós moramos no litoral, é importante usar o peixe. E muito importante o ovo. O ovo foi um vilão até um tempo atrás, infelizmente acontece muito isso na medicina, era vilão, não era? Isso porque infelizmente vocês vão com o tempo entender que a indústria é que comanda muito disso. Então, o ovo é o segundo melhor alimento depois do leite da mamãe, Bruna. Mais completo. Mais completo mesmo, ele tem tudo ali. Inclusive, uma última vitamina PQQ descoberta atualmente tem no ovo, olha, que é fundamental. Então, o ovo seria interessante, cozido de preferência, substituir para essa criança. O ovinho cozido é uma delícia e eles adoram, né? Quantos ovos por semana? Olha, eu vou dizer para você que eu como 3 a 4 por dia. Você pode comer bastante. Não tem limite de gema por semana? Não, você pode comer 3 por dia. Uma criança pode comer 2 por dia, por exemplo. Então tá ótimo. A Denise de Itajaí tem uma neta de 2 anos. Ela gosta de tomar café com leite de manhã. Ela está perguntando se pode e também se pode suco de soja, aqueles suquinhos que tem em caixinha no supermercado, feito de soja. Então, vamos falar do suco. Os sucos, infelizmente, os de caixinha, eles não são interessantes, tá? Primeiro que tem conservantes ali. Segundo, soja, hoje nós estamos vendo que não é tão interessante usar, principalmente para meninos. Então, isso que seja de vez em quando, mas não sempre. Outra questão, sucos, você vai se espantar, mas tu sabias que os sucos são veneninhos que existem na natureza? Quando você pega e espreme, Bruna, uma fruta e você tira dela, você extrai com aqueles processadores e tal, e fica só o suco, você ali vai ter, quando você toma um suco daquele, você vai ter uma carga de frutose, que é um açúcar que tem, muito alta, e aquilo vai mexer com o teu pâncreas e favorecer diabetes e alguns processos. Olha. Então Deus, quando fez, né, Papai do Céu, quando fez o veneninho, ele criou o antídoto, ele não ia fazer isso pra gente. Que é todo o resto. Que é o resto da fruta. Então, papai e mamãe, fruta, ele deve ser comida e não bebida. E aí o ideal, por isso que aí entra, por exemplo, os sucos verdes hoje estão em altas e são fantásticos. Peço que façam para os seus filhos, que ensinem eles, que ganhem 5 minutinhos da manhã e batam no liquidificador verduras que existem, né? Inclusive passou esses dias várias receitas e aquele gelinho verde que é super prático. Então, gelinho. Você deixa lá e só bater com as outras frutas. E o segredo do suco daí, mamãe, que você às vezes não consegue nas crianças menores, é não coar. Por quê? Porque quando o Papai do Céu fez o suco, ele botou a fibra, que atrasa e retarda a absorção da frutose e não dá aquele chute, digamos assim, no pâncreas. E aí o que acontece? A criança vai ter mais saúde, nós também vamos ter saúde. E a peneira tira toda a fibra. Tira a fibra e aí você tira, inclusive, o intestino da criança não vai funcionar, você vai ter vários problemas. Tá certo. A Daniela de Itajaí tem uma filha de 10 anos com intestino preguiçoso, ela toma pouca água e reclama de dor na barriga. O que fazer, doutora? A gente falou de bebê, né?